sabemos que parece que foram dispensados aí da escola. Foram, não quero usar o termo expulsos, não é? Mas não poderão falar a partir do recinto da Escola Central do Partido. Maçango, bom dia. As novidades. Bom dia a todos os tradutores, todos os internautas que estão ligados a esta edição do programa Diário do Povo. Saudações informativas para si, Clemente Carlos, que neste momento está a conduzir o programa Diário do Povo. Estamos aqui na sede do partido Frelimo, a CQE, na esquadra do partido Frelimo, nesta que é a quinta sessão ordinária deste partido, sob o comando do Presidente da República, Daniel Chapo, por sinal presidente deste partido. Diferente do dia de ontem, que foi registrada aqui uma interação entre os membros do partido, assim como o Departamento de Comunicação, hoje o cenário é diferente. É diferente porque, a priori, a própria entrada foi meio que condicionada com um bocadinho de insistência, assim nos foi permitido que entrássemos mesmo, ficássemos no PAD dessa escola. Porém, queríamos nos dirigir mesmo ao recinto, lugar onde estaria o Presidente da República e os demais membros do partido que lá se fazem nessa escola, e nos foi dada uma orientação que devíamos aguardar alguns minutinhos, que se calar quando fossem 9 horas teríamos acesso a esta sala. Porém, passado esta hora que nos foi a CQE informar que poderíamos ter acesso a esta sala, nos chega uma outra informação de que nem no PAD devíamos estar, mas sim devíamos estar na parte exterior, fora, conforme pode ver. Eu peço que o Carlos Justiça possa fazer aqui um panorama, de modo que possa mostrar qual é o clima, qual é o cenário vivenciado aqui. O dia de hoje é registrado por pouca interação com a imprensa, por que não dizer quase nenhuma interação com a imprensa. Os membros do partido Frelimo, que cá se faziam presente, não mostravam-se predispostos a participar de qualquer tipo de comentário, assim como os próprios académicos, que por sinal foi notório aqui a presença deles, também não estiveram disponíveis para fazer qualquer comentário. Fomos retirados da parte onde nos encontrávamos, conforme podem ver, temos aqui a imprensa, temos aqui alguns seguranças que se fazem presente também neste local, mas fora da sala onde neste momento decorre esta sessão. É importante referir que a informação que nos foi avançada, mesmo por parte pelos seguranças, porque de uma forma insistida nós como imprensa estamos a ouvir o Departamento de Comunicação, que lida com a imprensa, que nos pudesse dar estas orientações de modo em que pudéssemos segui-las, mas não houve este espaço que nos permitisse interagir com esta figura. Simplesmente tivemos aqui informações a partir do responsável da segurança, que disse-nos que devíamos estar aqui. E de uma forma caricata, nos teria lembrado de um passado bem recente. É importante destacar isto, em que saiu mesmo o presidente Daniel Chapo, outrora era candidato para que pudesse ser candidato às presidenciais da Frelimo. Houve um ambiente idêntico a este. A empresa esteve na parte de fora e mais tarde é que puderam ter acesso a este recinto. Porém, a informação que temos hoje é que só podemos ter aqui um briefing do que é que se vai discutir hoje, o que é que se discutiu ontem. No domingo, esse será o dia específico, ideal, e que teremos acesso a toda a informação útil para os seguidores da Frelimo, assim como para o povo moçambicano, que neste momento estão ansiosos para saber o que é que se está a discutir, do que é que quais são as decisões que poderão ser tomadas neste local. Por enquanto é isto, temos aqui a tentar partilhar com os nossos caríssimos telespectadores, internautas estão ligados a esta edição do programa Diário do Povo, de uma forma repetida, dizer que estamos mesmo na parte de fora, sem nenhum comentário, sem nenhuma informação, mesmo em off, não há nenhuma informação sobre a discussão, sobre a conversa existente mesmo nesta sala do partido Frelimo. Minhas senhoras, meus senhores, conforme podem ver, mesmo tendo passado a hora marcada para o início da sessão, alguns vão chegando de uma forma faseada, uma e outra pessoa vai chegando, mas não há informações. Por enquanto, é isto que temos aqui a partilhar com os nossos caríssimos telespectadores, nossos caríssimos internautas, com a promessa de, havendo necessidade de trazer mais subsídios sobre o cenário vivido mesmo neste lugar, na província de Maputo.
Muitíssimo obrigado, Alexandre Massango. A partir então da Matola, Escola Central do Partido Frelimo, nós vamos pedir que continue aí de plantão para que nos possa brindar com quaisquer novidades, portanto, que advenham daquele ponto em particular da província de Maputo. E nós estaremos aqui também de plantão aqui em estúdio para poder receber o seu sinal e quaisquer novidades, portanto, aí a partir da escola do partido. Agora, também conto com a presença aqui de Samamad Nrul, já está em estúdio. Samamad, muito bom dia. Parece que este cenário já te é um pouco familiar, este cenário, portanto, vamos dizer, do impedimento do acesso dos mídias à sala, portanto, do Comitê Central, uma vez que ontem, por exemplo, houve uma abertura parcial. Estivemos na sala em que se encontrava o Comitê Central, destaque para a figura do Presidente da República, que vamos dizer que presidiu o encontro, e o mestre de cerimônias foi, portanto, o porta-voz daquela agremiação política, que fazia então, portanto, a apresentação inicial, a abertura. Todavia, Chapo tomou as rédeas subsequentes daquele encontro. De recordar que depois do discurso de ocasião de Daniel Chapo, os mídias foram novamente dispensados de forma cordial e permanecemos no recinto a fazer aqui algumas entrevistas, várias das quais transformamos em peças de reportagem e já vamos transmitindo, não só aqui na Tua TV, mas também aos demais órgãos de comunicação social também o fizeram. E foi um dia, vamos dizer, de acesso livre ao recinto da escola do partido. Agora, hoje recebemos de Massango a informação segundo a qual não há, portanto, anuência do Partido Frelimo ou do Comitê Central ou de qualquer pessoa ou órgão, portanto, daquela agremiação para a sua permanência no recinto, que fosse no pátio da escola em alusão para fins de colheita de entrevistas, depoimentos, ou se quisermos até poder perceber a ordem do dia do ponto de vista temático daquilo que discutir-se-á a nível do Comitê Central. O que é que tem a dizer sobre isso? Como é que vê esta situação? É normal? Não é? Porque pelo menos para nós os mídias, quando somos, vamos dizer, escorraçados, se o termo não for demasiado exagerado, sentimos-nos de alguma forma desrespeitados e até desvalorizados, porque sabemos todos que no âmbito do acesso à informação, os moçambicanos têm o direito à informação. Nós, como os mídias, o nosso ofício é também colher a informação, e os partidos políticos, polícias, o governo são membros, portanto, dos órgãos de comunicação social no que diz respeito portanto, a transmissão daquilo que nós colhemos no terreno. Agora, este tipo de tratamento é, vamos dizer, aqui de alguma forma incômodo, pelo menos para nós. Bom dia, não sei como é que faz a leitura. Bom dia, Clemente Carlos. Também quero saudar o meu colega de painel. Há muito que não partilhamos o mesmo painel e cá estamos hoje. Quero também saudar de forma especial a todos os moçambicanos do Rovuma Maputo, do Zumba Wíndico e na diáspora que nos acompanham a essa altura. Olha, primeiro é preciso percebermos que este é um encontro privado do Partido Frelimo, apesar de ser o partido que governa o país, mas aquele é um encontro privado da organização Partido Frelimo. É verdade que emitiu convites a jornalistas para a cobertura da cerimônia de abertura, mas é importante perceber que este não é um novo cenário. Já vimos isso no passado acontecer, mesmo até no Comitê Central, que elegeu o próprio Daniel Francisco Chapo como candidato do Partido Frelimo. Houve um cenário idêntico em que a Frelimo fechou-se por muitos dias, aliás, por várias vezes, para poder discutir questões mais sensíveis. É preciso perceber que durante essas reuniões, há questões sensíveis que são discutidas, e dessas questões sensíveis é sempre importante. Aliás, os partidos sempre optam por se fechar para poderem discutir com frontalidade, até porque a presença da imprensa de alguma forma pode expor algumas situações que nós já vimos no passado, que depois passam a ser tidas como a ordem do dia. Isso não é só para o Partido Frelimo. A Renamo e Moloco fechou-se aqui mesmo quando reuniu aqui no Hotel Glória, também fechou-se. O MDM também já vimos várias vezes que reuniu, também procurou
há um momento específico que se fechou para discutir, para discussões internas, para permitir, porque existem também pessoas acanhadas, existem questões de estratégia em termos partidários que implica algum tipo de fechamento. Essa é característica de alguns partidos em função daquilo que são os seus objetivos. Há outros partidos, por exemplo, eu vi a reunião do Anamola, que foi muito aberta, mas não é regra obrigatória fazer uma reunião aberta. As organizações têm esta liberdade de querendo fechar-se para discutir questões sensíveis, até porque o Partido Frelimo é aquele partido que a essa altura governa e há muitas questões sensíveis dentro do processo de governação que poderão ser discutidas nesta reunião. Agora, provavelmente o erro pode estar na forma como a coisa acontece. Provavelmente, se tivessem no âmbito do convite clarificar quais são esses momentos que estaria aberto à imprensa e quais os momentos que não estariam aberto à imprensa, provavelmente prepararia mais a imprensa a saber também posicionar-se, a saber dividir o seu tempo e a saber quando é que pode estar presente na escola do comitê, na escola central do partido e quando é que podiam ausentar-se. Mas de todas as formas eu penso que a reunião da Frelimo é sempre interessante e há surpresas a qualquer momento quando a Frelimo se reúne. Se formos a ver, grande parte dos depoimentos que fomos colhendo ao longo das várias reuniões da Frelimo foram efetivamente fora no recinto com aqueles que entravam e saíam. E foram esses depoimentos que iam deixando escapar alguma coisa que permitiam, de alguma forma, formularmos alguma opinião em relação ao que estava a acontecer lá dentro. Então eu penso que temos que olhar isto com alguma normalidade. A Frelimo é uma organização, ali está reunida. Mas qual seria a desconfiança? Qual seria a desconfiança, Amado? Porque nós estamos a dizer que os jornalistas deviam estar no interior da sala. Ontem, por exemplo, tal como eu disse antes, nós tivemos acesso pelo menos ao pátio, onde fizemos várias entrevistas. Agora, há algum problema, por exemplo, os jornalistas ficarem à espera a nível do pátio? É um local público. O que está aqui em causa é o senhor convidou-nos à sua casa porque tem uma festa. Agora, porque a comida não está pronta, o senhor diz que temos que esperar no exterior da casa. Isto parece-me, de alguma forma, uma ligeira falta de respeito. Não é uma questão de desconfiança, Clemente Carlos. Ou alguma coisa que se esconda, que não se quer. Não é uma questão de desconfiança, é uma questão de cultura organizacional. Okay? É uma questão de cultura organizacional. Cada organização, ela define os comportamentos. Perceber maus ou errados, mas é uma questão de cultura organizacional. Só dica para aproximar um pouco do microfone. É uma questão de cultura organizacional. Como eu disse, no passado já vimos a mesma coisa acontecer, já vimos reuniões da Frelimo que foram muito abertas. Já vimos congressos do Partido Frelimo. Já falaram a nível de comitês, porque uma coisa é o Comitê Central. Sim, a nível do Comitê Central também já tivemos comitês centrais que efetivamente aconteceram de forma aberta por muito tempo. Já tivemos essas situações. Agora, provavelmente o momento, as discussões, se formos olhar o rol das discussões que vai se lá fazer, para além da análise dos relatórios, por exemplo, há relatório interno do Partido Frelimo, em termos de relatório da Comissão Política, relatório, acredito eu que o governo também, sendo o governo, descentralização, por exemplo, a questão da descentralização vai ser lá discutida. Os conflitos que estão a acontecer também vão ser objeto de análise. Também a questão das cheias, tratando-se de governação, vão tocar também. O combate à corrupção, de recordar que nos últimos tempos temos visto várias detenções. Mas eu volto agora consigo, quero acreditar que também será objeto de discussão. Permita-me também agregar aqui o nosso Nhantumbo, nosso convidado Nhantumbo aqui à minha direita, também para esta questão aqui da escola de partido. Nhantumbo, não sei como é que olhou ao dispensar a que foram sujeitos portanto, os nossos colegas a nível da Escola Central, como é que olhou? Acha normal, tal como o faz o seu colega Samamad? E depois eu faria também esta ligeira provocação. Será que existe algum segredo que não se deva saber? O Samamad diz que em tempos houve comitês centrais mais abertos e eu pergunto, este mais fechado seria em face dos problemas que o país está a enfrentar, das dificuldades que se apresentam nos últimos tempos? Qual é a leitura que faz? Olha, há que referenciar aqui um ponto não menos importante. O artigo 140 e 148 da Constituição da República, ele é claro e diz que o mais alto magistrado da nação não pode
gerenciar ou não pode estar à frente de qualquer uma outra agremiação. Então, nós temos um presidente da República que é presidente de um partido e é presidente do Estado moçambicano, ou seja, de Moçambique. Este mesmo presidente agora está a desempenhar uma função de presidente de uma instituição privada, de um partido privado, e está a usar meios do Estado moçambicano. Eu, quando vinha para o programa, eu resido na Matola, eu vi na portagem viaturas de alta cilindrada do Estado moçambicano. Também seria a pergunta: por que é que o Partido Frelimo não usou aquilo que é uma escolta privada? Por que é que o Partido Frelimo não usou aquilo que são os seus próprios meios do próprio partido? Não estou a dizer que o Partido Frelimo não deve se fechar. Há assuntos, naturalmente, que devem ser a porta fechada, porque é um assunto do partido. Este não é um assunto do Estado moçambicano. Então, é um assunto do partido. Agora, se é um assunto do partido, eles têm a sua legitimidade de abrir ao campo jornalista ou a fechar. Depende do nível de diálogo de assuntos que serão arrolados dentro deste Comitê Central do Partido Frelimo. Naturalmente que ontem eles abriram porque acharam conveniente. Hoje, provavelmente, a agenda é outra, que não pode, neste preciso momento, sair aquilo que são os assuntos focais que eles querem abordar. Mas aqui há uma confusão, se eu trago este ponto, porque aqui há uma confusão, porque este mesmo Partido Frelimo, para tratar de assuntos privados, usa aquilo que são os meios do Estado, aquilo que os moçambicanos têm como contribuição para com que esses meios funcionem. Não vamos esquecer que os moçambicanos são aqueles que contribuem, direto ou indiretamente, para esse Estado funcionar. Se hoje temos uma polícia, se hoje temos uma força de defesa e segurança, se hoje temos esses carros a funcionar que levam os quadros do Partido Frelimo para o Comitê Central, na escola do partido, eu quero acreditar que eles não estão a usar combustível do Partido Frelimo e colocaram dentro dos carros do Estado moçambicano. Naturalmente, está-se a usar ali o dinheiro do erário público para o uso de um determinado partido. Então, para dizer que aqui há um imbróglio, aqui há uma confusão, é aquilo que temos dito nós, não existe aqui uma separação de poder claro, porque não se entende o que é Estado, não se entende o que é partido, quer dizer, isto é uma salada russa que no final do dia acaba prejudicando o Estado e o próprio Partido Frelimo que acaba a sair em vantagem nisso. Quando falo de Estado, falo de nós, quando falo do Partido Frelimo, falo daqueles indivíduos que estão neste momento a desempenhar as suas funções, porque são quase todos os quadros deste país que estão reunidos dentro do Partido Frelimo, mas esses quadros que estão no Partido Frelimo não estão a representar o Estado moçambicano, estão a representar o Partido Frelimo. Isto tem que estar claro, isto tem que estar lúcido para todos nós. Agora, dando continuidade àquilo que são aquilo que é a agenda do Daniel Francisco Chapo, naturalmente nós sabemos que tudo que se discute a nível do Partido Frelimo depois vem desaguar a nível do Estado moçambicano, a questão do terrorismo, a questão da descentralização, a questão dos recursos naturais. Eu estava aqui a falar antes de entrar em direto para o partido, para o assunto do Partido Frelimo a nível da província de Maputo, nesse caso, na cidade da Matola, onde está-se a debater esses assuntos inerentes ao comitê central do Partido Frelimo. E eu dizia acerca daquilo que são os recursos, porque um dos temas é a questão dos recursos naturais que o país tem. Os recursos naturais, eles são esgotáveis, eles são finitos, eles acabam. Então é preciso que haja uma racionalização naquilo que é o uso dos recursos naturais. Então, o que as gerações vindouras terão para sentirem-se agraciados, para sentirem-se orgulhosos de dizer que um dia nós estivemos num país, ou seja, Moçambique foi um país que teve todo tipo de recursos. É só ver dos 11 recursos mais preciosos que o mundo precisa para catapultar aquilo que é a sua economia. Moçambique tem 9. Quer dizer, isto é algo extraordinário. Parece que o seu colega não concorda lá muito com o seu discurso, então. Não que eu não concordo com o discurso dele. Aliás, quem já viu o meu discurso nos últimos tempos sabe dizer que eu sou muito defensor da questão da transparência, sobretudo da questão dos consumidores. Mas é uma questão de delimitação do próprio debate. Certo. Devíamos falar profundamente. Primeiro, estamos a discutir a questão
da reunião que está acontecendo na Matola do Partido Frelimo. Então, quando nós depois misturamos, ficamos Mas perdidos. o Estado não se confunde, ou o governo, se quisermos, não se é confunde que em algum momento quando com se faz o partido, uma discussão, quando o partido no poder é o que que eu aprendi é que suporta o quando- governo? Não, o que eu aprendi é quando nós escolhemos um tema para debater, é preciso esgotar dentro daquela linha. Não Sim, que os outros o temas Samamado não ainda sejam não importantes. respondeu a minha questão. O governo não se confunde com o Partido Frelimo? Quando. Confunde-se sem todos sombra de os- dúvida. É que o governo de Moçambique Certo, é constituído pelo Partido Frelimo. correto. Mas não estamos a Daí, discutir... eis a importância então. Não estamos a... Eu não sei. Eu não sei. Eu, provavelmente, é a minha incapacidade de misturar vários assuntos. Ok. Provavelmente seja esta a minha limitação. O que eu aprendi é que há sempre uma necessidade de delimitação do tema quando estamos numa discussão pública. Certo. Isso permite que a gente tenha um foco. Qual seria o tema Por que exemplo, o Nhantumbo nós- citou Não, é que achou que houve uma mistura? Não, por exemplo, quando começamos, aquilo que eu fui proposto é que víamos discutir a quinta sessão do Partido Frelimo. Certo. As incidências da quinta sessão do Partido Frelimo. Agora, quando nós pegamos, depois vamos falar dos recursos, depois começamos a discutir com profundidade, com propriedade, com substância a questão dos recursos, estamos a fugir daquilo que é o tema. Essa é a minha percepção. Mas sente-se E de uma assumo que é a minha limitação. Certo. Assumo Mas ser isso a o minha incomoda de alguma limitação. forma, Samamado? Falar, por exemplo, não, dos recursos não, que são não de me Moçambique, incomoda, dos moçambicanos? não me incomoda. Aliás, eu agora, esta semana, já estive em 2 painéis onde discuti Certo. essa questão ligada aos recursos, sobretudo no contexto do fim do gás de Panditemane. Discuti isso com profundidade, mas o objetivo era mesmo discutir aquilo e não sair do coisa. E quando se Eu não busca sei. estes recursos como exemplo para formular um pensamento? Eu confesso que provavelmente eu esteja limitado. Eu seja a pessoa mais limitada, talvez no painel, mas eu entendo que quando nós discutimos um tema é preciso a gente delimitar Certo. e seguirmos. Parece que o Nhantumbo Desculpe, tem uma desculpe, Sr. Mamada. Entendo perfeitamente o que está a dizer, mas provavelmente não vivenciou os primeiros minutos que nós estávamos aqui a debater o assunto em alusão. Porque o que está em causa são as temáticas do Partido Frelimo para este país. Conforme disse no início da tua dissertação, que o assunto é o Comitê Central do Partido Frelimo. Mas o que o Comitê Central fez ou está a fazer nesse mesmo momento? O Comitê Central, nesse mesmo momento, está reunido para organizar o partido e que isto venha consubstanciar com o assunto do Estado moçambicano. Qual é a matéria? A matéria de segurança, a questão do Cabo Delgado, a questão dos recursos minerais. O Presidente da República tocou isto várias vezes, que eu que vivenciou este momento. A questão da descentralização e vários outros pontos. Então, acabou entrando em direto agora o Clemente Carlos e cortou este meu pensamento. Mas o que eu estava a falar não é nada menos, nada mais que um assunto que faz parte da agenda ou do escalonamento do Presidente da República, não é? Então é basicamente isto, não é nada que está fora daquilo em que é o contexto ou a corporação daquilo que é a agenda do debate neste preciso momento a nível da escola do Partido Frelimo. Okay. Confesso eu, mais uma vez, a minha ignorância em relação a estes assuntos, mas eu acho que continuo a insistir que a delimitação de um tema. Eu, quando fui convidado, vamos conversar sobre o Partido Frelimo, as incidências da quinta sessão do Comitê Central. E eu me preparei nessa perspectiva. Talvez falar um bocadinho mais alto, Samamado? Sim, discutir o que é que efetivamente esta sessão vai discutir, a pertinência desses assuntos, de cada um desses assuntos que serão discutidos. Por exemplo, veio a tocar aqui a questão de uso de meios do Estado. Eu concordo que é uma das agendas, que é uma das coisas que sempre se discute, mas esse já é um tema. 2, fez afirmações que o Partido Frelimo está a usar meios do Estado, mas eu recordo-me que já discutimos aqui o fato da Frelimo estar a comprar viaturas de alta cilindrada para os seus membros, para os seus dirigentes. E a questão que eu faço
essas viaturas de alta cilindrada que a Partido Frelimo comprou e vimos, onde é que estão a ser usadas? Será, não são essas que estão a ser usadas? Mas é uma questão, São Amado. Uma coisa são as viaturas de alta cilindrada que o partido compra para o partido, e outra coisa é, por exemplo, a escolta policial, não só em torno da figura do presidente, mas também em torno de outros, portanto, membros deste mesmo Comitê Central. E eu pergunto, não seria esta, portanto, uma forma de uso de meio de Estado, forma indevida? Pode ser que haja e existe, sem sombra de dúvida, não está a acontecer aquele todo o Comitê Central, certo, sem uso dos meios do Estado. Há quem está lá a os violar. outros partidos têm Mas esse privilégio? é preciso perceber que esta não é a agenda neste momento. Há um acordo entre que vem, quer dizer, há uma situação que vem do Acordo Geral de Paz, em que a Frelimo e a Renamo, não estou a dizer que isso é bom, mas saibam, por exemplo, hoje vão encontrar o presidente Ossuf Momad, é o terceiro partido no país, depois da Frelimo, Podemos, vai a Renamo, mas continua a andar com uma forma. Depois vai se questionar por quê. É resultante do Acordo Geral de Paz, que os membros do Partido Frelimo teriam proteção. Isso ainda não foi revogado. Usa meio do Estado? Não usa. Está a usar meio do Estado. Mas, aparentemente, podemos pensar que é ilícito, mas provém do acordo. E este mesmo acordo também abrange membros do Partido Frelimo. Agora, a Frelimo pode sair mais privilegiada por estar no poder e usar mais do que a própria Renamo. Então, daí que eu acho o facto de estar no poder iliba Frelimo desse escrutínio, desta análise, desta crítica? Não, Clemente, tu sabes que eu sou muito crítico, mas é preciso sabermos dividir Se calhar quem está em casa não saiba. É preciso sabermos dividir as águas, os momentos, os âmbitos, porque senão misturamos tudo e fazemos confusão. Estás bem? Numa altura como esta em que nós estamos a ver, temos que saber uma coisa, Clemente. Nós temos que estar atentos a uma coisa. O mundo está a ir para o caos neste momento. O mundo está a ir para a lata do lixo. Há guerras que vocês não estão a perceber. E é uma coisa muito importante que nós moçambicanos temos que... Nós moçambicanos, aonde o mundo vai, nós temos que ser muito estratégicos como uma nação. Reconhecermos que temos conflitos, temos guerras internas, temos corrupção, temos muitos problemas que nos dividem, mas é preciso também agirmos com inteligência e com estratégia para não cairmos mais do que o mundo está a cair. Isso passa por não criticar tudo? Não. Não passa por não criticar. Passa por, nas nossas discussões, sabermos fazer uma diferenciação dos assuntos para não criarmos tantas nuvens, e tantas nuvens criam frustração. E essa frustração gera aquilo que nós chamamos de agressão. E mais problemas. E mais problemas nós queremos neste momento, como Estado, como nação. Porque isso pode precipitar a nossa queda profunda em relação, em comparação da queda que o mundo está a ter neste momento. Daí que há uma necessidade de nós agirmos de forma estratégica. Problemas temos, pobreza nós somos mais. Então temos que esconder. Não é esconder pobreza nem esconder os problemas. Não é esconder os problemas. Não é esconder os debater problemas. Apenas o que convém debater. Não é debater o que convém, me percebam. Não é debater o que convém nem esconder os problemas. É ser cautelosos para evitar o caos antes do caos global. E de onde é que adviria este caos? Eu acho que quando a nossa forma de exposição pública é mais incitadora, então conduz à exaltação de ânimo. Mas incitadora em que sentido? Não, incitadora em termos de violência, porque quando nós, sabe, discutir que o país tem recursos, tem dos 11 recursos principais e nós temos cerca de 9, essa discussão pode incitar violência. Clemente Carlos, quando nós vamos fazer uma discussão, certo, é minha característica, é aquilo que eu aprendi e é aquilo que eu sempre vou seguir. Quando vamos fazer uma discussão, temos que fazer delimitação do tema. Não, efetivamente, isto não quer dizer limitação de falar. Os temas não podem ser transversais? Não podem uns complementarem outros? A transversalidade, ela não pode ser trazida para ser discutida em substância. Ela é trazida como
exemplo como uma questão passageira mesmo, para não fugir do foco. Ok. Porque eu não posso estar aqui a falar de malária, vim discutir malária, depois, quando eu passo a discutir da HIV e SIDA, centro-me no HIV e SIDA até discutir questões de substâncias lá internas. Aí estou a fugir do tema. Posso ir buscar um exemplo, por exemplo, pode dizer que não, a malária está muito alta dentro do país. Mas é importante mas dizer, por é exemplo, importante é importante dizer que a picada de mosquito não causa HIV. É importante dizer isso. Olha, Porque há uma desinformação de que só a essa picada de discussão que, mosquito por exemplo, pode... estamos a fazer, estamos a Certo. fugir daquilo que Era um é o exemplo, essencial. Samamad, era um exemplo. Eu acho que nós devíamos marginal. focar, Sim. a Samamad. discutir, por exemplo, se nós olhássemos para essa questão, ok, Comitê Central da Frelimo, como é que vocês olham a questão organizacional Certo. neste momento? Eu aí estaria dentro daquilo que é a questão em debate e eu diria, eu penso que a organização está impecável, está muito boa ou não está muito boa porque a gente assiste lá o uso de meios. Mesmo com os jornalistas corretados, continua sendo boa essa organização. Olha, eu estou a dar exemplo mais uma vez. Não, mas é um exemplo que enquadra essa realidade. Permita-me que eu dê aqui aquilo que é